Vamos, como nós sempre fazemos, né? Vamos silenciar e olhar, né, o nosso interior. Então feche os olhos um pouquinho, preparando para esse encontro tão bonito com o Pai. Como necessitado deles, né, todos nós necessitamos dele, por isso que nós nos reunimos em torno dele. Então vamos nos fazer, né, perante ele com muita humildade, simplicidade, pequenos, que é o nosso lugar, né, perto da grandeza do nosso Deus, sabendo da nossa pequenez, né. Busquem se esvaziar completamente. E se esvaziar, né, é bom sempre colocar, tem o sentido de deixar as coisas do mundo lá fora, e aqui vamos apenas refletir, buscar viver, né, esse Deus que deve ser o centro da nossa existência. Você pode fechar um pouquinho o microfone, Rosa? Você fechar a janela. Não é para sair, é só fechar. Isso. Fecha um pouquinho que daí não faz barulho. Então é o sentido também do colocar ele em primeiro lugar na nossa vida, na nossa existência, né? Sempre, né? Então que ele possa ser o centro desse nosso encontro. Então convide ele a entrar, a fazer morada definitiva em cada um de nós, né? Sintam a sua presença, o seu amor, o seu carinho por cada um de nós, o quanto que ele nos ama, nos quer bem, só quer a nossa felicidade. Converse com ele, coloque as suas intenções. Peça que ele venha animar a todos nós nessa noite e aumentar um pouquinho mais a nossa fé. Que ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para entender melhor o que ele tem a nos ensinar. Peçam a paz, a saúde para cada um de nós, né? Para a nossa família, para a nossa fraternidade. Em especial, vamos rezar pela paz no mundo inteiro, está precisando, né, mais do que nunca, e pela conversão da humanidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos. Abre os microfones. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai e tudo será. E renovareis A face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos proclamar o Santo Evangelho. Então feche de novo os microfones. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus
só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? E Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendeis. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem ler novamente, peçam a Deus que ilumine cada um de vocês, depois nós voltamos para fazer a partilha. Isso, bonitinho, tá bom? Bonita, linda, linda, linda. Muito bonita, tá certo? Coisa fofa.
Pronto, gente. Então vamos lá. Eu vou dar um início, falar só um pouquinho. Depois vocês vão completando na medida do possível e, se for necessário, nós voltamos, né? De acordo com a inspiração, né, do Santo Espírito sobre cada um de nós. Então, queridos irmãos, hoje, o Evangelho de hoje, os fariseus, os doutores da lei, né, essa cúpula religiosa vem ao encontro de Jesus e fazem uma observação, né, chamando a atenção de Jesus sobre os discípulos de Jesus que não observam a tradição, né? É interessante falar, que tradição é essa, né? São leis, né, feitas pelo homem, não é leis vindo de Deus. Isso é importante, tá certo? Então eles fabricaram, né, inventaram um monte de regras, de leis, né, para ser seguidas e manter, né, puros, vamos assim dizer, né? Então, com essas leis todas que eles inventaram, ficava muito difícil, né, manter, né, essa purificação que eles tanto falavam, né, e poder entrar na igreja, né? Olha que absurdo que chega, né? Então, se a pessoa está impura, não consegue respeitar então essas regras criadas por eles, elas não podiam entrar dentro da igreja, ficavam por lado de fora. Daí tinham que procurar, é claro, né? Procurar os sacerdotes, os doutores da lei, todos aí para fazerem um rito de purificação, né? Então, em cima de tudo isso, eles controlavam o povo e mantinham o poder, né? Então, eram pessoas ricas que se enriqueciam, né? E em cima, né, do povo, né, que estava ao seu redor, né? Então, quando eles vierem então conversar com Jesus, falando que os discípulos de Jesus não faziam acontecer, né, a tradição, né? Então eram impuros, vamos assim dizer, né? Daí Jesus então questiona a cada um deles, né, como sepulcros caiados, né? Então, sepulcros caiados se apresentam como bons, como perfeitos, como lindos, né? Sabendo tudo das leis de Deus, né? Da igreja, da época, né? Eram os doutores, né? Os sacerdotes, aquele que conduzia o povo, mas na verdade eles não faziam, né, aquilo de coração. Então aproveitavam do povo. Era uma fachada, né? Não davam testemunho, né, da verdade, né? Até tem uma passagem muito bonita de Jesus quando ele entra na sinagoga que fala, né? Jesus ele fala com autoridade. Estão lembrados dessa passagem, né? Jesus fala com autoridade, né? E os fariseus, os doutores da lei, todo aquele povo lá, não tinha autoridade no que falavam, né? Por quê? Porque autoridade significa que Jesus, antes de falar, ele colocava em prática, né? Então, tudo aquilo que Jesus ensinava na época, primeiro ele colocava em ação, em prática, e depois ele ensinava daquilo que ele fazia. Mas os doutores da lei, então, os fariseus, não faziam isso, né? Não colocavam em prática, não davam testemunho da verdade e queriam, né, forçavam o povo, né, a fazer o que eles ensinavam, mas eles mesmos não faziam nada, né? Então Jesus ele vem completar os ensinamentos de hoje falando que não é aquilo que entra pela boca que torna o homem impuro, mas sim o que sai de dentro do homem, né? Daí ele cita, né, um monte de exemplos aqui, como assassinos, roubos, imoralidades, adultérios,
ambição desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Ele fala um monte, né? Tem um monte de exemplos, né? De coisas que as pessoas fazem que os tornam realmente impuros, aquilo que sai de dentro dela, né? Então esses erros, essas falhas todas, né, que devem ser corrigidas, né? Então, para Deus não tem valor nenhum, né, aquele que vai na igreja apenas para aparecer, né? Aquele que vai se destacar, né? Aquele que quer os primeiros lugares, né? Aquele que vai lá na igreja por troca, né, de alguma coisa, né, ajuda talvez em alguns momentos, mas querem algo em troca, né, querem receber algo em troca, não se contentam em apenas servir a Deus. Se eu não receber algo em troca, eu não me motivo a continuar naquele trabalho, naquele serviço, né? Então é muito feio isso, né? Eu lembro de momentos, de coisas que aconteciam na igreja, né? Onde as pessoas se beneficiavam de muitas coisas, né? E que recebiam até dos outros, né? Como o caso, uma vez eu vi um caso do Vicentino, né? Que acabava pegando coisa para ele, né? Enfim, é feio, né, essas atitudes, né, onde você não vai fazer lá, né, com essa intenção de coração para servir, né, mas você acaba se tornando um sepulcro caiado, né. Até tem um exemplo, eu gostaria de colocar para vocês bem rapidinho, presta atenção. Olha, eu conversei outro dia com um menino, uma criança, 10 anos, e onde os pais, olha só, Ilza, que ponto chega, hein? Os pais são ministros, né, da igreja, né? E se apresentam na frente lá, ajudando, né, ministros da Eucaristia e tal. Eu nunca vejo esse menino junto com os pais, daí eu falei, por que você, nunca vi você na igreja, você não participa junto com seus pais? Ele respondeu assim para mim, olha só, eu não participo porque os meus pais fazem uma coisa, né, falam uma coisa e faz outra. Olha só, eles falam uma coisa e fazem outra. Ou seja, né, se apresentam bonitinho na frente lá no altar, né, servindo, mas em casa não tem autoridade nenhuma, tá vendo? Eles não colocam em prática na vida, né, aquilo que aprenderam. Então, como que eles são em casa? Para o menino chegar a essa conclusão, né? Como que é a atuação deles na casa deles? Estão entendendo? Muito sério, não, Luizinho? Não, isso para mim doeu muito, viu? Nossa. Doeu muito. Até eu comentei outro dia numa celebração que fiz lá na igreja. Eu falei, poxa vida, né? Que ponto que chega, né? Então, não sei até onde vai essa história dessa criança, mas é muito sério, tá certo? E geralmente é isso que acontece. Então, às vezes nós vemos no nosso meio, vemos na Ordem Franciscana, vemos em tantos outros grupos, né, de pessoas que se beneficiam daquilo que estão fazendo. E se não tem benefício daquilo que faz, eles não continuam nesse serviço, né? Então Jesus então hoje coloca em xeque-mate cada um de nós, né? Será que nós somos um sepulcro caiado, né? Será que nós estamos ajudando com interesses? Que interesses que nós temos, né? Olha só. Então vamos lá. O que vocês têm a dizer? Esse evangelho me trouxe assim a lembrança, né, trazendo para os dias de hoje. Às vezes a gente vive muito de ritos, né? Que nem esse casal, às vezes vai na igreja, faz todo o rito lá, mas saindo dali talvez, né, não significa nada.
E eu estava lembrando, enquanto a gente estava lendo, eu lembrei do Frei Longarês, né? Sim. Eu falei, impossível eu não lembrar dele. Sim. Ele que sai totalmente rito, para ele não tem importância, né? Assim. Mas ele faz uma celebração com a vida das pessoas, né? Isso. Com os sentimentos, né? Então, olha o valor de uma celebração do Longarês, né? Que diferença, às vezes, de você viver só rito, mas não se incomodar nem com as pessoas. E ele não, né? Ele se incomoda com... Ele celebra com a vida das pessoas, né? Ele celebra com os irmãos. Que é o mais importante, né? Que é o mais importante, né? Ele se aproxima das pessoas, né? É isso que é importante. Aí eu lendo aí, eu fui recordando a celebração que ele fez, né? Que ele sentou no chão. Você acha que para Deus isso é muito mais importante, né? Ele pegar as pessoas pela mão, né? Isso é muito mais importante do que só lavar as mãos, né? Do que só os ritos, né? Então, eu trouxe isso comigo nesse evangelho. E também eu acho que nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? O que sai de dentro da gente. Às vezes, quanto que a gente não magoa alguém ou machuca alguém com uma fala que a gente faz, né? A gente precisa tomar muito cuidado, porque nós temos que ver primeiro que a outra pessoa é nosso irmão, né? E às vezes a gente critica, às vezes a gente julga, né? Alguém. E quem somos nós, né? Para julgar. Quem somos nós? Essa semana mesmo, o irmão nosso, o Marcelo não Bertsenira, o outro, ele ligou para mim e ele disse: Ilza, eu queria participar do retiro, eu posso participar? Ele pôs no zap. Eu pensei bem, eu parei e pensei, falei, gente, quem sou eu para dizer para esse moço que ele não pode participar do retiro? Quem sou eu? Eu falei, não, Marcelo, você pode participar sim. Até se alguém depois falar alguma coisa, mas eu disse a ele, você pode sim, você é nosso irmão, venha participar junto com a gente. Porque realmente a gente tem que parar e pensar um pouquinho, né? Como que eu posso julgar alguém? Como que eu posso... né? E esse evangelho, eu acho que ele traz muito, a gente precisa ver mais, precisa sentir realmente no coração o que Jesus faria, né? Porque senão a gente acaba às vezes ofendendo alguém, a gente acaba tirando alguém do nosso convívio, né? Com palavras, não é verdade? Então a gente tem que se policiar muito, rezar muito. E antes de tomar uma decisão, sempre pedir ao Espírito Santo que ele que nos ajude e que vá em frente, né? Então, para mim foi um pouquinho isso. Acho que falei demais, né? Não, tá ótimo. Eu aproveitei que o coisa não tá hoje. O Mário, eu falei. Tá bom, agora vocês falem agora. Muito bem. Quem mais? Quem quer continuar? Wagner? Posso falar, Luizinho? Pode, claro. Pode. Pegando aí um pouco o que a Maria Elisa falou, o Longarês, que eu conheço ele há muitos anos, ele sempre celebrou assim. A gente brincava na catequese que ele celebrava a missa com a vida dele. Ele dá a vida dele para cada missa, para cada celebração. E isso é muito bonito, que foi o meu início, né? Ele foi meu segundo professor de catequese. E eu trago muito isso ainda. Eu procuro não perder esse encantamento hoje, né? Com a situação da nossa vida, da nossa correria. Mas o mais, assim, no que me tocou nesse evangelho foi a importância que a gente tem que ter, nós, acho que principalmente franciscano, como Luizinho, Mário, sempre, né, dá esse alerta, da gente não se tornar hipócritas, né? Igual o povo de antigamente.
gente ir na missa, participar, servir, mas quando sai da igreja, sai do mesmo jeito que entrou. A palavra não fixa no nosso coração, a gente não traz para a vida, não traz para o irmão, não traz para a família, como é o caso desse garotinho. Então eu acho que nós temos que prestar muita atenção nisso e se corrigir. Acho que essa correção é diária, é todo dia, toda noite, né? Diariamente, para a gente não cair nessa hipocrisia, né? Para a gente ver se a gente consegue ficar de pé, e de pé junto com Jesus, e de pé, que tudo que sai da nossa boca seja para o bem do irmão, da família, que seja uma palavra de apoio. Se você não pode ajudar, também não critica. Eu levo muito isso para mim. Às vezes eu não consigo ajudar todo mundo, mas eu também não critico, sabe? Eu procuro informar a pessoa do que ela pode fazer, de como ela pode agir. Então eu acho que é assim que a gente tem que caminhar, né? E é assim, pelo menos, que eu tento caminhar, né? Dentro do mais possível clareza do dia a dia, né, Lizinho? Né, meus irmãos? Muito bem, tá certo, ótimo, muito bom. Quem mais? Wagner? Ainda bem que o Eurico vai ficar por último para poder fechar o Eurico. Bom, eu entendi assim esse evangelho, né? A gente fica assim, espantado, né? Quantas coisas A gente também tem coisas boas, né? Dentro de nós, mas você vê que quantas coisas más, né? Nós carregamos dentro de nós, né? No nosso coração, né? Você vê aqui que Jesus fala aqui no final, né? Às vezes a gente acaba se identificando com alguma coisa, né? Que está dentro de nós. Aí você vê quantas coisas. Mas nesse evangelho, assim, que eu pude entender, que Jesus aqui fala nesse evangelho, você vê que às vezes nós tentamos mascarar as coisas para trazer para o nosso benefício, né? Como ali os doutores da lei, né? Mascaravam a fala de Jesus, né? Traduziam de outra maneira para poder tentar enganar aquele povo, para poder cobrir, assim, entre aspas, né? Cobrir as coisas erradas deles, né? Então eles usavam a palavra de Jesus, de Deus, né? Para poder tentar enganar aquele povo. E não está muito longe disso, né? O que acontece hoje, né? Você vê que esse evangelho aqui, as pessoas enganando, usando a palavra de Deus, e isso aqui acontece atualmente hoje. Não muda nada, né? Aqui não tira uma vírgula, né? De hoje. E às vezes acaba levando as pessoas ao declínio, né? Acaba levando as famílias, pessoas, aquelas pessoas que precisam, acabam desanimando aquelas pessoas por motivo de usar a palavra de Deus a seu favor e enganando aquelas pessoas. Daí é interessante que fala aqui, né? Que Jesus fala aqui, escutai, né? Que escutar e compreender, né? Ele fala que escutai, né? E prestai atenção. Tudo isso está dentro do nosso coração. Então, que eu pude entender, assim, para fechar, eu entendi que o evangelho de Jesus, todo o evangelho dele, né? Que está escrito na Bíblia, tudo aquilo que ele nos fala, nos ensina, ele veio para a gente, para poder nos ensinar a lidar com isso, né? Tudo isso aqui no final que ele fala, imoralidade, roubo, assassínios, né? Então ele vem nos ajudar a lidar com isso que está dentro de nós. Ele sabe que está dentro do meu coração, do coração nosso, né? De cada um de nós, o que nós temos. Mas ele ensina que pela fé, pela oração, seguindo os seus caminhos, né? Escutando o que o Espírito Santo tem para dizer, né? Não ficar de ouvidos fechados, né, de coração aberto. Então o Evangelho de Jesus, ele é simplesmente para nos ajudar, se a gente escutar, né, e levar para o coração, né? É para a gente escutar e aprender para poder lidar com tudo isso aqui, ó, que aqui no final ele fala, né, para nós. Então é simplesmente isso, né? Não que isso não vai sair totalmente, tudo isso daqui vai sair de dentro de nós, esse lixo, né, que ele fala aqui no final, está dentro de nós. Não que nós vamos aprender do dia para a noite, né? Vai sair tudo isso aqui do dia para a noite. Às vezes a gente leva anos, né, na nossa vida. Quantos santos aí, né, também não se tornaram santos, né, conseguiram tirar isso da vida deles, né? E a gente também caminhando devagar. Às vezes a gente vai
tropeçando, né? Vai cair. Levantando. E então é que Jesus fala pra gente nunca sair do caminho dele, né? Por mais difícil que seja, pra gente poder lidar com isso, né? Então é isso que eu entendi hoje. Muito bem, Wagner. Ótimo. Muito bem. Faltou a Conceição com o Lico. Dando continuidade aí no que a Ilza falou, né? Então eu pensei muito aqui no exemplo de Maria, né? Maria que nos deu o exemplo. Maria ouvia em várias passagens da Bíblia, pouco que fala dela, né? Mas fala bem da Maria ouvia e guardava tudo no seu coração. Maria não ficava batendo boca com ninguém. Maria não ofendia ninguém. Ela via as injustiças, tudo que fazia com o filho dela, né? Inocente, sofreu tudo aquilo, né, que nós sabemos. E Maria ouvia e guardava tudo no seu coração. Então é um grande exemplo que ela nos deu. Nós temos que fazer. Ouvir, guardar no nosso coração, refletir antes de falar. Porque muitas vezes a gente fala as coisas sem pensar, ofende as pessoas, e depois às vezes nem percebe que ofendeu a pessoa, né? A gente magoa a pessoa, não percebe, às vezes a pessoa fica magoada, se afasta da gente, a gente não sabe nem porquê. Então, o exemplo de Maria aí fez eu pensar nesse evangelho. Nós temos que ouvir, meditar e nunca ficar falando as coisas sem pensar. Não devemos julgar o nosso irmão, por exemplo, se a gente vê ele fazendo uma coisa errada. Para a gente, de acordo com o nosso conhecimento, né, é errado. Mas de repente ele tem o conhecimento, né, que aquilo que ele está fazendo é errado. Né? Então a gente não deve ofender, não deve julgar as pessoas. Tem que ouvir, meditar antes de falar. Eu já ouvi algumas vezes nesses cursos, nessas palestras, essas coisas, né? Por que Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos? É para a gente falar menos e ouvir mais. Ouvir, meditar, para depois falar. Né? Isso que eu queria falar. Muito bom. Lico, quer falar? Acho que eu vou seguir o exemplo da Conceição. Eu vou ouvir e meditar. Falar menos. Oi, Lico, aí não fala. Você saiu Você tem que fechar. Você saiu muito bem dentro dessa. Mas Essa foi boa. Fala, sabe o que faz mal. Né? É que não dá para ele para não falar. Então eu vou ficar quietinho para não falar besteira. Mas ele falou mesmo. Que assim, muitas vezes as pessoas que vão na igreja, é aquilo, elas vão buscar a Deus, vai buscar a palavra, elas vão buscar ser pessoas melhores. Porque pecados todos temos. Então, muitas vezes as pessoas acabam julgando as pessoas até que estão dentro da igreja por conta de seus pecados, mas as pessoas que estão lá não são santas. Elas estão lá porque elas são pecadoras e reconhecem que são. Então elas estão buscando melhoria. Só que muitas vezes tem pessoas que não frequentam a igreja, vê aquelas pessoas frequentando, e quando elas acabam vendo alguns pecados, elas apontam, olha, a pessoa vai na igreja, mas ela é assim, assim, assado. E aí meio que afasta as pessoas também da igreja por conta disso. E tem aqueles que manipulam, né? Lê a Bíblia, interpretam a Bíblia com os temperos, vamos dizer assim. Eu vou interpretar de acordo com o que me convém. E também acabam meio que deturpando a palavra, né? Para os próprios. Mas é difícil. E Jesus vem aqui e nesse evangelho fica bem claro isso, né? Que sair do coração de cada um essas impurezas, né?
que não é de Deus, né? É do homem. Mas é complicado, né? Não tem muito o que falar, né? É só escutar mesmo e assimilar aqui. E assim, e aí despertou o Mário aqui para dar um grande Mas tá bom. Muito bem, tá bom. Tá bom. Foi bom. Alguém quer comentar novamente, voltar alguma coisa que esqueceu, que quer colocar? Fique à vontade, viu? Mais nenhum comentário? Não, tá bem. Tá bom? Eu vou colocar uma coisinha aqui agora, muito importante, a meu ver, né? Então, as pessoas, muitas vezes, né, nós também pedimos coisas, né, para Deus, né, a saúde, pedimos outra vez o trabalho, né? Enfim, tem tantas coisas que nós pedimos para Deus e buscamos que Deus nos ouça, né, nos nossos pedidos, né? Eu comentei bastante isso na igreja essa semana que eu fui celebrar lá com eles, né, na quarta-feira. E por que Deus, na grande maioria das vezes, né, às vezes nós fazemos algum pedido e acaba não acontecendo? Parece que Deus não ouve, né? Não faz aquilo que nós pedimos, né? Ou demora tanto, né, para que tal coisa aconteça na nossa vida, né? Outro dia nós celebramos aí Santa Mônica, né, que rezou mais de 15 anos para que o seu filho se convertesse, né? E na perseverança dela, né, aconteceu o que ela pediu, né? Mas muito tempo, né, de oração. E às vezes nós queremos que as coisas aconteçam do jeito que nós queremos, do nosso jeito, né? Rápido. Então, para essas pessoas que buscam, né, a igreja, buscam a Deus apenas para esse fim, né? Era preocupante para Jesus também, quando as pessoas iam ao encontro dele, apenas para satisfazer os seus interesses e não faziam mudanças de vida, de comportamento, de atitudes, né? Apenas buscava a Deus, né, para satisfazer as suas vontades. Então hoje ainda acontece isso. Então eu digo, né, para essas pessoas todas que talvez estejam nos ouvindo agora, que Deus ouve aquele que dá testemunho, né? Isso é muito, 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 muito importante, né? Então, Deus ouve aquele que dá testemunho, aquele que busca colocar em prática na vida os ensinamentos de Jesus. Então, Deus ouve aquele que está no caminho, está caminhando, como o Lico falou, mesmo que às vezes não entenda, mesmo que está cheio de erros, né? Mas o importante é estar no caminho. Estar no caminho é o tentar, né, ser melhor, a cada dia ir percebendo os erros cometidos e fazer acontecer na sua vida uma mudança, melhorando a cada dia, né? Então, nesse sentido, Deus ajuda. Deus vai colaborando conosco, vai nos ajudando e vai atendendo, né, os nossos pedidos. Agora, aquele que vai na igreja apenas para fazer pedido e não se preocupa com a palavra, com os ensinamentos de Jesus, né, com aquilo que o Evangelho está propondo, que nem a Rosa disse, vai para casa do mesmo jeito que chegou, esse esqueça, Deus não ouve mesmo, né? Ele não está interessado em fazer mudança de comportamento, de atitude, então Deus não vai ouvir mesmo, né? Pode pedir por toda a vida que não será ouvido, tá certo? Então, um esclarecimento interessante, né? Que às vezes nós também, né, não pedimos muitas coisas para Deus, né?
Agora vem a pergunta: eu estou realmente fazendo acontecer na minha vida aquilo que Deus quer? Ou será que eu estou também sendo um hipócrita, né? Eu sei da verdade, sei dos ensinamentos e não coloco em prática na minha vida, né? Então fica aí para todos nós, né, analisar realmente a nossa vida, a nossa existência em cima de tudo isso que nós aprendemos, e quanto tempo, né, de leitura orante, de ordem franciscana, de vida na igreja, que cobra de cada um de nós, né, realmente o testemunho. Estamos fazendo acontecer na nossa vida o que Deus quer? Estamos tentando, pelo menos, né, fazer aquilo que Ele deseja? Tá certo, gente? Tá bom? Então tá bom. É forte, né? Muito bom. Jesus ele pega forte, né? Ele chama hipócritas. E às vezes isso dói em nós também, né? Dói, sim. Essa força de Jesus, né? Porque ele tem autoridade de falar isso, né? É muito bonito. É igual ele fala no final, né? Na última palavra dele, ele fala assim, é falta de juízo, né? Falta de juízo. Igual ele falou, a igreja no final de semana, a leitura orante, e quantos anos a gente não vive escutando esses evangelhos, né? A gente tá cansado de ouvir esses evangelhos e não aprende isso, né? Então, a gente fica no cabeçado. É falta de juízo no final. É a última palavra dele, é falta de juízo. É que nem minha mãe falava, galinha que bota no mato, né? Ai, gente. Então tá bom. Nós estamos rindo, mas é sério, hein? Estamos rindo, mas é muito sério. É a preocupação constante de Jesus, né? Todos os momentos ele se preocupava com isso. Será que estão me entendendo? Será que estão me entendendo? É igual o Mário fala, né? O evangelho é sempre, ele fala, o evangelho é sempre atual, né? Exatamente. Jesus falava na falta de juízo, você vê, até hoje a gente está com falta de juízo, ainda não aprende, né? Exato. Perfeito. Bonito, né? Lindo. É o evangelho vivo, né? Então tá bom. Então vamos agradecer a Deus por esse momento tão bonito, né, na nossa vida, na nossa fraternidade, esse momento de oração que nós nos reunimos toda quinta-feira, né, para rezar em cima do Evangelho. E hoje e sempre nós temos a certeza de que não foi nós, mas foi Ele que fez tudo isso acontecer, né? Então vamos agradecer a Ele dizendo: Obrigado, Senhor, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, e sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade, né? Então imagine alguém, pense em alguém que esteja necessitando dessa bênção de Deus, uma pessoa que está perdida aí no mundo,
nos valores do mundo, nos prazeres do mundo, né? Alguém que esteja doente, acamado, alguém que já partiu, já está junto de Deus, né? Vamos pedir a bênção de Deus para cada um deles, que eles possam sentir essa bênção do Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.